Fala galera, beleza? Testemunhamos a força imponente da natureza em forma de devastadores desastres que foram registrados, deixando uma marca indelével na memória coletiva. Convidamos você a conhecer os 10 desastres naturais mais fortes capturados em câmera. Número 1. Incêndios florestais na Califórnia. Em 2017, a Califórnia vivenciou devastadores incêndios florestais que afetaram vários condados, incluindo áreas vinícolas como Napa e Sonoma. Esses incêndios, avivados por fortes ventos secos, resultaram na perda de 21 vidas, forçaram a evacuação de 20 mil residentes e destruíram mais de 100 edifícios. Os fortes ventos e a falta de umidade complicaram ainda mais a situação, deixando mais de 103 mil áreas sem gás e eletricidade, especialmente nos condados de Napa e Sonoma. Esses incêndios florestais tiveram um impacto econômico significativo, causando pelo menos 18 bilhões em danos, com perdas seguradas de mais de 13 bilhões, além de outros danos econômicos e custos de extinção de incêndios. Esses acontecimentos estão entre os incêndios mais dispendiosos já registrados na história da Califórnia, consumindo mais de 10 mil construções em sua totalidade. Número 2. Avalanche do Everest. Em 25 de abril de 2015, um terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter atingiu o Nepal e seus países vizinhos. O tremor desencadeou uma avalanche do Pumori em direção ao campo base do Everest, resultando em mais de 8 mil vítimas fatais e 21 mil feridos, deixando centenas de milhares de pessoas desabrigadas no Nepal. O terremoto também provocou várias grandes avalanches na e ao redor da montanha. Uma avalanche originada no pico vizinho de Pumori varreu o acampamento base e arrastou muitas barracas pelo glaciar Khumbu. Todos esses acampamentos abrigam centenas de alpinistas e excursionistas que, nessas datas, estão presentes no Everest por vários dias. Operações de resgate foram realizadas para evacuar os feridos e pessoas presas nos diferentes acampamentos nas encostas da montanha. Mas essas operações tiveram que ser suspensas várias vezes devido ao mau tempo. Dizem que este foi o dia mais trágico na história da montanha mais alta do mundo. Uma tragédia ocorrida praticamente no aniversário da avalanche trágica, que ocorreu em 18 de abril de 2014 na cascata de gelo. Número 3. Erupção do Monte Ontake. O Monte Ontake é o segundo vulcão mais alto do Japão, com uma altura máxima de 3.067 metros. É uma das montanhas mais sagradas do Japão há mais de 1000 anos, e como tal, recebe uma grande quantidade de tráfego humano, desde peregrinos até esquiadores e simples excursionistas. Este episódio raríssimo, o primeiro significativo nos últimos 35 anos deste vulcão, surpreendeu mais de 300 caminhantes e turistas em setembro de 2014. Tratou-se de uma erupção de vapor acumulado acima do magma, provocando a projeção de pedras e cinzas. A subsequente coluna de cinzas atingiu uma altura de mais de 4 milhas, com lava quente e fluxos piroclásticos descendo. O Japão mobilizou equipes de resgate de emergência para auxiliar no socorro. Tragicamente, houve grande número de pessoas feridas e desaparecidas, além de muitas vítimas mortais devido à erupção, tornando-a o pior desastre vulcânico na história do Japão. Número 4. Meteorito Chelyabinsk. Em 15 de fevereiro de 2013, a cidade de Chelyabinsk, na Rússia, foi testemunha da explosão de um asteroide na atmosfera. As câmeras dos automóveis registraram esse evento incomum. O asteroide, com cerca de 20 metros de diâmetro, entrou na atmosfera a grande velocidade e explodiu a aproximadamente 30 quilômetros acima da superfície, gerando um clarão mais brilhante que o Sol. A explosão provocou uma onda de choque, que causou danos a 7.200 edifícios em 6 cidades, ferindo 1.500 pessoas. A maioria das lesões ocorreu porque as pessoas se aproximaram das janelas para observar o clarão, e quando a onda expansiva chegou, as janelas se quebraram, causando ferimentos por estilhaços de vidro. Apesar da grandiosidade do evento, também serviu como lembrete da importância da segurança em situações semelhantes, já que a curiosidade desencadeou muitas das lesões. Número 5. Terremoto e tsunami no Japão. Em 11 de março de 2011, o Japão experimentou um devastador terremoto de magnitude 9.1, o maior em sua história, seguido por um tsunami com ondas de 9 metros. Esse evento causou danos massivos, incluindo danos em reatores nucleares, levando a uma emergência nuclear na central de Fukushima Daiichi.
Houve réplicas significativas nos dias seguintes, e os sistemas de resfriamento falharam em várias unidades nucleares. Além das perdas humanas e danos materiais, o terremoto também teve impacto na geografia, movendo a ilha principal do Japão e deslocando a terra em aproximadamente 10 centímetros. O desastre deixou uma marca indelével na história do país e alertou o mundo sobre a vulnerabilidade das instalações nucleares em casos de desastres naturais. Número 6. O ciclone Nargis. O ciclone Nargis foi um ciclone tropical que, no início de maio de 2008, atingiu as costas de Myanmar, antiga Birmânia, gerando uma onda gigante que penetrou até 35 quilômetros em terra firme, causando estragos em seu caminho, com milhares de mortos e desaparecidos. Nargis foi o primeiro ciclone tropical a atingir este país, desde outro que afetou Bangladesh em 1991. Nargis se formou no Golfo de Bengala em 27 de abril, e embora inicialmente fosse fraco e se deslocasse lentamente, encontrou condições muito favoráveis para se intensificar a partir de 29 de abril. Em 2 de maio, foi relatado que Nargis havia atingido sua velocidade máxima de 215 km por hora. O poderoso ciclone Nargis afetou 5 regiões do sul de Myanmar, que foram declaradas como zonas catastróficas, onde 75% dos edifícios e casas desmoronaram, e as colheitas de arroz foram arruinadas. Número 6. O ciclone Nargis. Número 7. Furacão Katrina. Em 25 de agosto de 2005, o furacão Katrina afetou o sudeste da Flórida com ventos de 130 km por hora, causando danos e inundações. Posteriormente, intensificou-se no Golfo do México e, em 24 de agosto, tocou terra na costa sul dos Estados Unidos, devastando áreas em Mississippi, Alabama, Louisiana e Flórida. Nova Orleans sofreu as piores inundações devido às falhas nos diques. A cidade ficou desabitada, com serviços suspensos e estradas intransitáveis. Katrina causou danos avaliados em 170 bilhões de dólares, sendo o furacão mais caro na história dos Estados Unidos, resultando em mais de 1.000 mortes, dezenas de desaparecidos e muitas famílias sem lar, tornando-o o furacão mais mortífero do país. Também interrompeu a produção de petróleo no Golfo, afetando plataformas e portos na Louisiana. Número 8. Terremoto e tsunami do Oceano Índico. O terremoto de Sumatra-Andaman ocorreu em 26 de dezembro de 2004, a 160 quilômetros da costa de Sumatra. Inicialmente classificado como 8.8 na escala de magnitude de momento, posteriormente foi estimado em 9.1. Foi o terceiro terremoto mais grande registrado, depois do Chile em 1960 e do Alasca em 1964. O terremoto envolveu uma extensa zona de subducção entre as placas tectônicas da Índia e Birmânia, liberando uma grande quantidade de energia e desencadeando numerosas réplicas. O tsunami resultante gerou ondas de até 24 metros em áreas próximas à costa e até 30 metros em áreas interiores. As ondas se movimentaram a uma velocidade de 500 a 1.000 km por hora. Bangladesh foi especialmente afetado pela força do tsunami. O tempo de chegada às costas variou de 15 minutos a 7 horas nos países afetados, incluindo Indonésia, Tailândia, Myanmar, Sri Lanka, as Maldivas e a costa leste da África. O desastre causou uma devastação massiva e uma grande perda de vidas. Número 9. Erupção do vulcão Santa Helena. Na manhã de 18 de maio de 1980, o vulcão Santa Helena em Washington, Estados Unidos, entrou em erupção após mais de 123 anos de inatividade. A erupção gerou uma nuvem ardente de gases, rochas e cinzas que devastou florestas, campos e riachos a 25 quilômetros de distância. Anteriormente, os geólogos haviam alertado sobre o comportamento incomum do vulcão devido a terremotos e alterações na cratera. Às 8 da manhã, um terremoto de 5.1 na escala Richter causou o colapso da face norte do vulcão, desencadeando uma explosão massiva, ouvida a 250 quilômetros de distância. Uma nuvem de cinza se elevou a 15.000 metros de altura, escurecendo cidades distantes como Spokane e fechando aeroportos. A cinza cobriu vastas áreas, derrubando árvores e transformando rios em lama. A erupção deixou vítimas, destruindo casas, pontes, ferrovias e estradas. Estimou-se que liberou energia equivalente a 27.000 bombas de Hiroshima, com custos que superaram $1 bilhão. A atividade vulcânica alterou o cenário por semanas, e a limpeza levou meses devido à magnitude das cinzas. Número 10. O terremoto de Loma Prieta. Em 17 de outubro de 1989. Um terremoto de magnitude 6.9
atingiu a costa central da Califórnia e a Baía de São Francisco, com graves consequências. Houve danos em casas e infraestruturas, colapso de autopistas, e relatou-se uma intensidade de 9, com um alto número de vítimas e feridos. As equipes de resgate trabalharam arduamente para liberar as pessoas presas sob os escombros. Os danos se estenderam para o norte da Baía de São Francisco e Oakland. Embora não tenha havido falhas na superfície, ocorreram muitos deslizamentos de terra e liquefação, especialmente na área da cúpula das montanhas de Santa Cruz e no distrito de Marina de São Francisco. Também foi registrado um tsunami não destrutivo perto da Baía de Monterey. O terremoto de Loma Prieta em 1989 serviu como um lembrete da necessidade de se preparar para eventos futuros, potencialmente mais devastadores na região da Baía de São Francisco. Impressionante! Qual desses eventos naturais você conhecia? Compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e clicar no sininho para ficar atualizado sempre que postarmos um novo top com as curiosidades mais incríveis. Até a próxima!